Olá, olá, você fã do futebol! Vamos informar sobre a sexta rodada da Série A, os seus resultados e também da Série B, a classificação e os jogos que vamos ter nas oitavas de final da Copa do Brasil. Fica aqui, fique informado. Tivemos o início da sexta rodada da Série B com os seguintes jogos. O Vila Nova empatou com o Criciúma em 0-0. No derby catarinense, o Chapecoense venceu o Avaí por 4-1. Tivemos no Alfredo Jaconi o Mirassol surpreendendo o time da casa, o Juventude, e venceu por 1-0. Lá no Brinco de Ouro, o Guarani venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. O Novo Horizontino perdeu em casa para o CRB 1-0. O Ceará venceu o Tombense por 2-0. Lá no Estádio do Café, o Londrina meteu 3, Ponte Preta 0. No Barradão, o Atlético do Goiás surpreendeu o time da casa e venceu por 3-2 o Vitória. O Botafogo foi outro que surpreendeu o adversário, venceu por 2-1 o ABC. E o último jogo foi Ituano 1, Sport 1. Vamos ver como é que está a classificação da Série B. Em primeiro, Vitória vem com 15 pontos. Em segundo, Criciúma, 14. Em terceiro, Atlético de Goiás com 14. Em quarto, vem Guarani com 12, seguidos de Botafogo também com 12. Em sexto, Vila Nova com 11. Em sétimo, Mirassol com 10. Em oitavo, Chapecoense com 8, seguidos de Sport e Novo Horizontino também com 8. Em décimo primeiro, temos Ituano com 7, seguidos de Londrina com 7 e Ceará com 7. Em 14º temos Avaí com 6. Em 15º CRB com 5. Em 16º Sampaio Corrêa com 5. E na zona da degola está Ponte Preta com 5, Tombense com 4, Juventude com 3 e em último lugar o ABC com 1 ponto apenas. Tivemos a sexta rodada do Brasileirão neste final de semana e lá na Arena Fonte Nova o Flamengo venceu o Bahia por 3-2. O Flamengo jogou com 2 jogadores a mais. No Maracanã tivemos o Fluminense vencendo o Cuiabá por 2-0. No Allianz Parque o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino 1-1. E lá no Mineirão o Atlético Mineiro venceu o Inter por 2-0. Em São Januário o Santos surpreendeu o Vasco e venceu por 1-0. Na Neoquímica, o derby paulista, Corinthians 1, São Paulo 1. E teve gritos homofóbicos com a torcida do Corinthians. Lá na Arena do Grêmio tivemos Grêmio 0, Fortaleza 0. E fechando a rodada, às 18h30 no Serrinha, o Goiás venceu o líder Botafogo por 2-1. E o derby na Arena da Baixada, o derby paranaense, deu Atlético de virada nos acréscimos 3-2 em cima do Curitiba. E lá em Minas Gerais, no Independência, o Cruzeiro meteu um chocolate no América 4-0. Vamos ver como é que ficou a tabela de classificação da Série A. Em primeiro segue Botafogo com 15 pontos. Em segundo vem Palmeiras com 14. Terceiro Fluminense com 13. Em quarto Cruzeiro com 12. Seguido de Atlético Paranaense que está em quinto com 12. Em sexto Atlético Mineiro com 10. Em sétimo, Santos também com 10. Em oitavo, Fortaleza também tem 10. Em nono, Flamengo com 9. Em décimo, São Paulo com 9. Em décimo primeiro, temos o Grêmio com 8 pontos. Em décimo segundo, o Internacional com 7. Em décimo terceiro, Red Bull Bragantino também com 7. Em décimo quarto, temos Bahia com 6, seguidos de Goiás com 6 e Vasco com 6. E na zona do rebaixamento está em 17º o Corinthians com 5 pontos, seguidos de Cuiabá com 4, Curitiba em 19º com 2 e América Mineiro, que é o 20º colocado com apenas 1 ponto. Pois é, ontem no derby paulista entre Corinthians e São Paulo, onde o jogo terminou 1-1, tivemos gritos homofóbicos da torcida corintiana e o Corinthians pode ser punido por causa disto. Vamos aguardar para ver o que acontece. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva, que teremos mais informações da Copa do Brasil e da rodada da Série B e Série A no final de semana. Fica aqui, fique informado.